ao Deus que tem todo o controle sobre todas as coisas e está sentado acima de todos os querubins, e os anjos diante dele digam amém. Que é o Deus Todo-Poderoso. As nações estremecem, os reinos se movem, os céus e a terra se abalam, as estruturas dos mares e dos oceanos se ajuntam, todos os peixes do mar, as aves do céu, os anjos que estão nas dimensões celestiais, todos os seres viventes dizem amém e se curvam diante dele para adorá-lo, porque ele é Senhor. Aquele que é e aquele que está sentado sobre o trono. A adoração a ele é inevitável. A adoração a ele é indispensável. A adoração a ele é uma questão de honra, de respeito. Porque só ele, em todos os tempos, épocas e gerações, pôde dizer eu sou. Todos que tentaram dizer eu sou, ele abateu, jogou por terra. Nabucodonosor se exaltou com a grandeza que Deus o deu e disse: esta é a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha própria glória. Deus o feriu e o fez transformar-se em um animal, e por 7 anos pastou comendo erva. O animal mais bizarro que eu já ouvi, algo relatado, é esse animal irreconhecível que Nabucodonosor se tornou, porque se exaltou tentando dizer eu sou diante daquele que é. Porque Deus o puniu? Porque ele pensou e ele disse que era grande, disse eu sou, e ninguém há na terra, no céu, nem debaixo da terra que pode dizer eu sou, porque eu sou é aquele que é, o que era, o que há de ser, o Deus Todo-Poderoso, a raiz de Jessé, a resplandecente estrela da manhã, ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E as irmãs, não sei se vocês perceberam, as irmãs fizeram uma junção do Salmo 99 com Apocalipse 22, 13. O tema desta festa é uma junção desses dois textos. Acredito que posto debaixo de oração, porque Deus quer ser adorado. Deus quer ser reverenciado. Não como um Deus que simplesmente está num trono distante, mas como um Deus que, apesar de estar sentado sobre o trono, ele se revela a nós pequeninos e se faz ser reverenciados por nós bem de perto e até tocados por nós meros mortais pecadores. Um Deus que, embora seja grande, excelso, magnífico, poderoso, assentado sobre o trono, sobre todos os reinos, é um Deus que se faz visível, um Deus que se faz ser tocado, um Deus que se faz ser adorado por gente tão pequena como eu e como você, um Deus que se permite vir tão perto de nós ao ponto de transformar-se em um homem e nós vermos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 8 e Apocalipse 22, 13. Nestes dois textos nós vemos primeiro o livro do Apocalipse começando e Jesus falando, Jesus se dirigindo a João na revelação da ilha de Patmos. E agora no versículo de número 8, o próprio Jesus se manifesta, se revela e se denomina Deus. Ele diz eu sou. O livro do Apocalipse começa com essa declaração de Jesus dizendo que é Deus, que é o alfa, que é o ômega, princípio, que é o fim e é o todo-poderoso. E o capítulo 22 é o último capítulo do livro do Apocalipse. E ele termina exatamente com Jesus dizendo: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o primeiro e eu também sou o último. A expressão alfa e ômega é a revelação de Jesus como no tempo antigo o princípio e o fim, as duas principais letras do alfabeto grego, a letra alfa e a letra ômega, o princípio e o fim. O alfa é o princípio do alfabeto grego. O ômega é a última letra do alfabeto grego, semelhante ao A e ao Z aqui no nosso alfabeto da língua portuguesa. Isto mostra que nenhuma outra palavra
nenhuma frase, nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma história, nenhum contexto pode ser escrito sem ele. Porque ele é o princípio. Ele é a letra principal. Ele é a letra final. Isso mostra o seu domínio. Elema. O seu domínio e o seu controle. Alfa e ômega. Princípio e fim. Domínio e controle. Isso mostra que ele está em tudo e está em todos. Isto mostra que em momento algum ele pode distanciar-se e tornar-se alheio, porque se ele se distancia e se torna alheio, distante de tudo, nada mais acontece, porque ele se esvaiu da situação. Então ele diz: eu sou o alfa, eu sou o princípio, eu sou o fim. Tudo que acontece no meio acontece por causa de mim. Tudo que acontece durante acontece por causa de mim. Tudo que vai ser formado se forma em mim, através de mim, e se forma por mim. Não há nada que se possa ser construído sem a alfa e o ômega, sem o princípio e sem o fim. Ele está assumindo a sua identidade de Deus. Ele está assumindo a sua identidade de estar em todas as coisas. Jesus aqui está mostrando e demonstrando o seu domínio e o seu controle sobre todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Não importa o que você está passando, o que você está vivendo, Deus está no controle de tudo. Quando ele diz que ele é o alfa e que ele é o ômega, ele está dizendo: eu sou soberano, eu sou soberano. Qualquer um que quiser e pensar e precisar fazer qualquer coisa, tem que bater continência diante de mim, porque eu sou soberano, eu sou sobre todos, eu sou sobre todos. Ele está se apresentando como aquele que está no princípio. Ele está se apresentando como aquele que está no fim. Não há nada sem ele. Não há nada que pode ser realizado, feito sem ele. Salmos 90, verso 2. Salmos 92 está: antes que os montes nascessem e que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É o salmista vindo aqui embaixo, olhando para o Deus assentado em seu trono e dizendo: Deus, antes que o mundo existisse, antes que tu formasse os montes, os mares, antes que tu criasse todas as coisas, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O salmista está afirmando que Deus, que Jesus é sempre eterno. O que é ser sempre eterno? É alguém que sobrevive de eternidade a eternidade. Quem você conhece por aí que sobrevive assim? Quem que ultrapassou os milhares e milhares e milhares e milênios e milhares e milhares e milhares de milênios e ultrapassou e foi ultrapassando lá nos milênios e milhares e milhares e milhares e milhares de anos que não podem ser contados lá atrás, e lá ele já era Deus, lá ele já é Deus, lá ele já era Deus, e foi ultrapassando os milhares e milhares e milhares e milhares de milênios, de anos, de milhares e milhares, chegou no presente e disse: eu sou, e passou pelo presente voando e disse, passou no presente voando e andou milhares e milhares de milhões de milhões de milhões de anos que não podem ser contados e disse: eu também sou. De quê? De eternidade passada a eternidade futura. O salmista disse: tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Ninguém conseguiu contar os seus anos. Quem é que sabe qual o dia do aniversário de Deus? Quem é que sabe o dia do aniversário de Deus? O dia que Deus nasceu. Porque ele não nasceu e ninguém jamais o criou. Oh meu Deus, que vontade de correr aqui. Managamanuminácia. Quem é que pode contar os seus dias?
Quem é que pode dizer começa aqui e acaba lá? De eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade. Deixa eu te dar uma palavra para você se alegrar aqui agora, e só se você entender, você vai dar glória a Deus. Não, pastora, pregadora, doutores, irmãs, segura essa palavra aqui, porque isso aqui é profético. Eu sei que existem muitos problemas por serem resolvidos por você, por sua casa, por sua família. Eu sei que vocês têm causas, problemas, enfermidades, questões, questionamentos para serem resolvidos por esses dias. Eu estou pregando para a gente que está preocupado com tanta coisa no que diz respeito a amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses. Segura, porque ela vai a palavra profética. Não se preocupe com amanhã. Por que não? Porque Deus já está lá. Porque Deus já está lá. Deus já está no seu amanhã. Você está aqui no presente, pastor Assis, e Deus está lá no futuro. Vamos de novo. Eu vou te mostrar isso aqui. Deus está lá na eternidade passada. Na eternidade passada, Deus está sentado no trono, lá na eternidade passada. Ele passa pelo seu presente e corre lá no amanhã, lá no seu futuro, assenta sobre o trono e diz: pode vir porque eu estou te esperando. Pode vir porque eu estou te esperando. Não se preocupe com amanhã. Deus já está lá. Deus está no seu futuro, mulher. Deus está no seu futuro, irmã. Deus está no seu amanhã. Descansa a sua alma. Deus está no seu futuro. Descansa o coração. Deus já está lá. Quem é o alfa? Quem é o ômega? A única pessoa que diz que é o alfa e o ômega foi Jesus. Jesus diz que é o alfa e o ômega. Na primeira vez que ele diz que é o alfa e o ômega, ele usa a expressão que ele também é o Senhor Deus. Ele não se omite da sua filiação. Ele não se esconde de quem é o seu pai. Ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou Deus, viu? Eu não sou a imagem feita de madeira, de ouro, de prata, de bronze, de pedra preciosa. Eu não sou uma imagem colocada na porta de um carro, na beira de uma casa, em frente a um cemitério, numa cruz. Não. Eu não sou um defunto cadavérico, magérrimo, doente. Não. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu não sou doente com o corpo todo esquartejado pelos açoites e com a marca da lança transpassada. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Jesus não é um bichinho de pelúcia que alguém vai chamar de cara ou de você. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Ele assume a sua filiação. Ele diz que ele é Deus. Ele não se esconde. Tem gente que tem vergonha do pai que tem. Tem gente que tem vergonha de assumir a sua filiação, de quem é o seu pai. Mas Jesus gritou alto: eu sou Deus. Meu pai é Deus, eu também sou. Porque eu e ele somos um. Não tem dúvida. Não tem sombra de variação. Não tem gráfico semelhante à batida do coração. Alguém já foi no cardiologista? Aquele gráfico que bate em cima e bate, bate em cima e bate embaixo, bate em cima e bate embaixo. Jesus diz: não tem variação, bate em cima e bate embaixo. Bate na eternidade, bate na eternidade, bate na eternidade, bate na eternidade. Não tem dúvida, nem variação, nem sobe nem desce. Eu sou Deus de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade. Eu sou Deus de eternidade a eternidade. Jesus assume o seu papel. Começa o Apocalipse dizendo que é Deus, que é Senhor, que é Alfa, Ômega, princípio e fim, e que Ele é o Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Quando Ele diz que é o Todo-Poderoso, Ele está dizendo: o que precisar eu faço. Eu tenho poder para fazer tudo. Eu crio os montes, crio os mares, crio a terra, crio os oceanos, crio a vida e as tiro. Eu dou a vida e tiro a vida.
Eu sou Deus e sou tão grande que eu carrego as águas do oceano na palma da minha mão. Eu sou tão grande que eu carrego o vento agarrado em minha cintura. O vento vem cai de lá, eu seguro o vento aqui, seguro o vento aqui. Sou tão grande que eu chamo o vento pelo nome. Eu sou tão grande que eu chamo as estrelas que estão no céu, cada uma pelo seu nome, elas vêm diante de mim. Eu sou tão grande que eu conheço quantos grãos de areia tem na praia e quantos grãos de areia tem no mar. Deus é tão grande que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, quantas células tem no seu corpo, quantas células estão vivas, quantas já morreram. Ele é tão grande que Ele sabe qual órgão do seu corpo precisa agora, enquanto eu estou pregando, de uma intervenção dEle para que a tua saúde seja restaurada. Ele é tão grande que Ele me diz: agora eu sou grande, eu sou o Senhor, eu conheço o homem por dentro, por fora, o fio de cabelo. Quanto você calça, eu sei o órgão do seu corpo que precisa de uma intervenção minha. Enquanto meu filho prega, eu estou te dando saúde. Agora, mulher, receba esta cura que Deus entrega agora. É mais de camandúvia para a séria. O teu adversário levantou contra a tua vida, pelejou para que tu não estivesse nessa reunião, mas eu te trouxe e te dou saúde agora. Eu restauro a sua força agora. Macame, ende camande quessa, ele barandi que mandara canduraia. Ele disse: eu sou. Ele disse: eu sou. Quem Ele é? Quem Ele é? Ele é Jesus. Ele é Jesus. Essa semana, os rapazes aí, irmãos que me seguem nas redes sociais, lá no Instagram e no Facebook, viram. Essa semana eu estava orando. Meu coração se encheu de Deus. E eu fui levado pelo Espírito Santo. Magalatchevaracia. É assim que acontece onde há o Espírito de Deus. Onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Então pode profetizar, porque eu não seguro o profeta não, irmão. Eu não sou pregador mal educado, não. Eu estou pregando, o profeta sou eu. Não quer profetizar, Deus está mandando, é só para a irmã lá atrás. Então pode profetizar, eu continuo pregando. Se fosse para a igreja, eu calava a boca, abaixava o microfone e deixava o profeta falar. Mas é para a irmã, pode profetizar, varão. Se tiver mais profeta para falar, pode falar, porque o dono desta obra é Deus. Ele é o grande, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele é oh meu Deus. Quem Ele é? Ele é Jesus. Quem Ele é? Fraco. Quem Ele é? Quem Ele é? Jesus. Eu postei essa semana, cantora, na minha rede social, o seguinte, um conselho aos pregadores. Jesus é o quê? Jesus é a mensagem mais poderosa, mais profunda, mais transformadora, mais libertadora, mais renovadora, mais impactante, mais envolvente, mais emocionante que um pregador pode pregar. Ele não precisa falar muita coisa. Falou Jesus, acabou, é o suficiente, porque o nome de Jesus é um nome pequeno, são só 5 letras. Jesus, justo, eterno, soberano, único, suficiente, Salvador, Santo. O nome pode ser pequeno, mas sua eficácia e seu poder é grande, é incalculável, é infinito. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, me comanda. O nome de Jesus é poderoso. É poderoso. Tudo que existe só existe por causa do nome dele. Ah, se não fosse o nome de Jesus, o pregador não pregaria, a cantora não cantaria, as irmãs não estariam aqui.
pastor Assis já teria morrido há muito tempo, porque a saúde debilitou por muitas vezes, e Deus disse ao diabo: e a morte não toca, porque eu tenho obra, eu ainda vou usar, vou fazer. Pastor Carlos Tunes, o coração quis parar de bater, o médico fez a incisão, mas Deus disse: vou estar contigo lá, não vai terminar os seus dias, porque foi contado na palma da minha mão. Eu dou saúde, eu guardo, eu escondo. Ninguém pode contar o dia de Deus, mas Deus contou vossos dias, e Satanás não vai poder tocar. Satanás não vai poder tocar. Ele está no princípio, no começo de tudo, no princípio de tudo. Cristo é a própria palavra. Cristo é a palavra viva. Cristo é, Jesus é a palavra viva. Evangelho é escrito por João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, 4, 10 e 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de glória, de graça e de verdade. Jesus é a palavra, princípio, fim, princípio, fim, princípio, fim, princípio, fim, alfa, ômega, ômega, alfa, alfa, ômega, princípio e fim. Ele é o alfa e ômega, o princípio e o fim. Ele é a palavra encarnada. Quem lê a Bíblia lê Jesus, desde o Gênesis ao Apocalipse, princípio e fim. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus. Verso 2. O céu e a terra. Quem criou no princípio? Quem criou no princípio? Jesus é Deus. Como é que Deus criou? Através do Bereshit Bará, da sua palavra. Ordem. Deus falou, Jesus fez. Deus falou, Jesus fez. Deus está falando algo aqui, Jesus está fazendo. Deus está falando algo aqui no meio da igreja, Jesus está fazendo. Moça, olha para mim, por favor, você. Jesus está dizendo que está precisando, Ele está fazendo uma restauração na sua vida. Eu vejo Deus pegando a sua vida, depois de ter virado em algumas situações, parece que de cabeça para baixo. E eu vejo Jesus entrar nesse negócio e começar a colocar tudo no lugar. Eu vejo Deus restaurando, e onde alguém disse que acabou, Deus está dizendo: não acabou nada, está começando uma grande obra que eu estou fazendo, porque eu sou Deus. Eu vou confundir os homens, confundir sentimentos, confundir decisões, e vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Eu tenho a palavra sobre a sua vida. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. O controle de todas as coisas está na minha mão. Eu quebro essa decepção, jogo por terra, te pego pela tua mão, te coloco de pé e digo: caminha comigo. A tua alma está faminta, o teu coração está gritando Deus, e a minha presença chegou esta noite para restaurar, receba! E manakumehenehão, dohandequeta. Kamanduri mitari mikova semi onde cala sai. Emandu que lepra pa cachantere pa coposa. Ebra calamando rebra candere pa caminacia. Elebra choremendre capaca superimia faia. Elebandori mi candere ma comina flacia. Elebra cachomonte que pede pa casubria. Elebra choremendre copra face a paio. O mendel é cambombe que topra rau. Elebra caçame otéria. A glória de Deus está nesta casa, a glória de Deus está nesse lugar, a presença de Deus está.
Jesus é a essência de Deus. Aleluia. Jesus é a essência de Deus revelada aos homens. A essência de Deus se revelou através do Alfa e Ômega. A essência de Deus revelada aos homens. Mateus capítulo 16. Jesus chama os seus discípulos e manda os discípulos entrar na cidade, Cesareia de Filipe, fazendo uma entrevista com os moradores de Cesareia. E a entrevista era, a ordem de Jesus aos seus discípulos fazer a entrevista era: pergunte aos homens o que eles dizem ser o Filho do Homem. Os 12 discípulos, cada um pegou a sua prancheta. Se fosse hoje, seria com o tablet na mão, perguntando e anotando. Mas hoje, naquele tempo, a sua prancheta de papiro. Entraram na cidade e foram perguntando um por um: Jesus está aí. O que vocês acham que ele é? Aí alguém dizia: pelo que já se ouviu falar, porque a fama de Jesus percorria por todas as partes. Antes dele chegar, a fama tinha chegado. Aí as pessoas respondiam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem Jeremias, outros dizem que tu és algum dos profetas. Jesus olhou e disse: tudo bem, eles que apenas ouviram o meu milagre, mas não viram e vivenciaram, tudo bem responder assim. Aí Jesus volta-se para os 12: e vocês que comem o pão que eu multiplico, que viram eu acalmando a tempestade 2 vezes, aquietando o mar 2 vezes, vocês que me viram mandando lançar a rede depois de pescar a noite inteira sem pegar nada, e a rede me cheia 2 vezes, vocês que me viram levantando cegos, curando cegos, coxos, paralíticos, ressecados, ressuscitando mortos, comendo pão que eu multipliquei, e vocês que andam comigo todo dia, quem vocês dizem que eu sou? Silêncio entre os 12. Ninguém teve coragem, ousadia, audácia, irmã Veridiana, de se manifestar e dizer quem era Jesus, que é o Alfa e o Ômega. Os 12 ficaram com medo. Aí o Deus do céu olhou e disse: vou ter que dar uma moralzinha, na linguagem lá de São Paulo. Vou dar uma força, vou dar um empurrãozinho, vou dar uma ajuda para um dos 12. Aí olhou para Pedro, porque Pedro sempre foi meio para frente. E com todos os defeitos e falhas de Pedro, Jesus não gosta de gente frouxa. Jesus se sente profundamente atraído por pessoas que tomam atitudes. E Pedro, apesar das falhas e erros, Pedro sempre foi de atitude. Passe o que passar, minha irmã, passe o que passar, servo de Deus, nunca se entregue, levante essa cabeça e tome atitude, porque Deus tem algo a realizar e fazer na sua vida e através da sua vida. Eu vou dar uma forcinha aqui, vou revelar para um, quem está mais ligado? Pedro. Aí Pedro se levanta, se fosse hoje, faria igual eu aqui, já pegaria o microfone falando língua estranha. Faria igual o cantor, já cantaria marchando na terra e incendiando a igreja. Se for depois do Pentecostes, Pedro levantaria igual um bêbado caindo para um lado e para o outro e falando em língua, dizendo: eu sei quem é. Mas Pedro é tomado por uma dimensão espiritual. Deus, o Deus eterno, enche o coração de Pedro, a alma de Pedro, as faculdades mentais, intelectuais, o corpo de Pedro por completo, e toma a boca de Pedro, e Pedro diz: Senhor. Fala, Pedro. Tu? Sei quem tu és. Como assim, Pedro? Jesus, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observemos que, na resposta de Pedro, embora o nome Jesus, embora ele se chamasse de Jesus, o nome de batismo através de José foi Jesus. Jesus era um nome comum, era igual João, Maria no Nordeste. Um nome comum, tinha muitos nomes de Jesus na região. Pedro podia dizer: tu és Jesus. Na condição de homem batizado por José, ou apresentado por José,
o nome de natureza, de apresentação no templo, o sacerdote ungiu a sua cabeça depois de 8 dias de nascido, é Jesus. Mas Pedro não usou a expressão tu és Jesus. Um nome dado por outro homem. Ai. Pedro disse, tu és o Cristo. Cristo volta um pouquinho mais atrás. Profeta Isaías, tu és o Messias. Tu és o Emanuel. Tu és o Deus conosco. Tu és o desejado entre as nações. Tu és o Cristo. A expressão Cristo traduz no grego por Messias. Aquele que veio enviado de Deus. Pedro está dizendo, tu nasceu de uma mulher, mas tu não foi enviado por homem. Tu foi o que foi enviado por Deus, o Cristo, o Messias. Tu és o Salvador. Tu és aquele que vem para salvar. Tu és o ungido de Deus. Aí Pedro, pastor Assis, vai mais profundo. Respira fundo e diz, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está dizendo, tu és Deus. Tu não é o filho de José, o carpinteiro. Tu és da essência de Deus. Tu és filho do Deus vivo. Tu veio de Deus, tu não é um homem comum, tu pode ser chamado de filho do homem, como tu mesmo gosta de dizer. Tu és filho do homem, mas tu és filho de Deus. Tu és, o Senhor se chama de filho do homem para se identificar com os homens, mas tu vem da essência de Deus. Tu és, Pedro está dizendo, tu és a essência de Deus revelada a nós, estando entre nós, tu és Deus. Aí o negócio acontece extraordinário, pastor Assis. Aí Jesus olha para Pedro e diz, tu és Petrus. Pastor, não entendi. Quando eu descubro quem é Deus, para mim, para todo mundo, quem eu sou. Quando eu descubro quem é Jesus, Ele mostra quem eu sou de verdade. Pedro ficou todo felizão, revelei quem é Jesus. Aí Jesus diz, tu és Petrus. Tu é pedra pequena. Vão querer te exaltar, dizer que você é alguma coisa, mas tu és só uma pedra pequena. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Mas sobre esta pedra, essa afirmação que você acabou de dizer que eu sou Cristo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Mas Jesus é revelado agora por Pedro como a essência de Deus manifesta aos homens. Ei, quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus habitando entre nós. Quem é Jesus, o Alfa e o Ômega? É o próprio Deus habitando entre nós. É o próprio Deus morando conosco. O nome de Jesus é adorado e reverenciado no céu. É crido e temido na terra. É respeitado e aterrorizado no inferno. O nome de Jesus é o nome. O nome de Jesus é o nome. O nome de Jesus é o nome sobre todos os... É o nome. Diante do nome dele, os demônios estremecem. Porque no poder do nome de Jesus, ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Irmão, um comedor de costela gaúcha igual eu, de arroz, tomador de chimarrão igual a nós, chegar diante do espírito mau, de um endemoniado, e dizer, eu te ordeno, sai dele em nome de Jesus. O demônio junta a bagagem todinha, as malas todinha e diz tchau. Vai para onde? Vou voltar para o meu lugar, para o inferno. Por quê? Você usou o nome. Você usou o nome. Você usou o nome. Você usou o nome. Qual nome? Você usou o nome de Jesus, então estou indo embora. Porque o nome de Jesus é poderoso, é poderoso, é poderoso. Os demônios acreditam, creem e estremecem que Jesus Cristo é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim, é o Filho de Deus. Eita, nome poderoso. Agora olha para cá e eu preparo para terminar. A humildade, olha para cá por favor. Jesus mesmo sendo Deus. Já estou terminando, pastor. Eu tenho até 9h40, falta
7 minutos. Falta 10. No relógio da igreja falta 10. No da igreja falta 10. Vou ficar no da igreja então. Vamos lá então. Jesus, mesmo sendo Deus, na sua humildade, e por causa da sua humildade, o nome dele foi exaltado sobre todos os nomes. Filipenses 2,5. Se não vejamos, Filipenses 2,5. Paulo dá um conselho aos irmãos de Filipe. Olha o conselho de Paulo e eu termino. Olha o conselho de Paulo e eu termino. Paulo diz: que haja em vós, em todos vocês, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo. Desenfeitou de toda a sua glória, se desvestiu das suas vestes eternas. E veio e tornou-se homem. Na condição de homem, humilhou-se, assumindo a forma de servo, escravo. Se humilhou, assumiu a forma de servo e entregou-se à morte, e morte de cruz. Aí o diabo disse: acabou, matei. Ele diz: está consumado. Toma o pescoço e na terra alguém diz: morreu. O véu do templo rasga em dor de alto a baixo. Caminho aberto para eu entrar na presença de Deus. José de Arimateia e Nicodemos tiram o corpo dele da cruz, o embalsamam e levam para o sepulcro sexta-feira à tardezinha. Sexta-feira, noite inteira. Sábado, o dia inteiro. Domingo, o dia amanhece. Maria Madalena, aquela que ele expulsou 7 demônios. Maria, a mãe de Jesus. E Maria Salomé, que é a mãe de Tiago e João, mulher de Zebedeu. Relato de Marcos. Vão ao sepulcro, as mulheres são importantes na vida de Jesus, viu? Vão ao sepulcro para embalsamar o corpo do mestre. E elas vão conversando: quem removerá a pedra da porta do sepulcro para que nós embalsamemos o seu corpo? Vão conversando e preocupados. Quando chegam a uma distância próxima, olham e percebem que a pedra está removida. Tem 2 homens sentados em cima da pedra. Maria, a mãe de Jesus, e Salomé correm para poder ver o que aconteceu. E o relato de João parece-me que Maria Madalena fica mais para trás. Maria, mãe de Jesus e Salomé se aproximam. E o anjo que estava sentado na pedra diz: por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Ele não está aqui. Por que não? Como assim? Ele já ressuscitou. Vem comigo. Aí Maria Madalena está um pouco mais distante, chorando. E ela diz: roubaram o corpo do meu mestre. E ela vê o jardineiro, o hortelão de costas. Se aproxima dele e diz: Senhor, onde puseste o corpo do meu mestre? Aquele que ela pensava ser o hortelão, que Salomé e Maria, a mãe de Jesus, estava na porta do sepulcro, falando com o anjo, ele já estava lá atrás. Virou-se para ela e disse: Maria, não chores. Ela disse: Raboni, mestre. Ele diz: não me toques, porque eu ressuscitei e ainda não fui glorificado. Mas vai aos teus irmãos e meus irmãos, avise que eu estou vivo.
avisa que eu estou vivo. E Paulo continua escrevendo, cantor, ao seguinte. Paulo continua escrevendo o seguinte, versículo 9. Pelo que Deus o exaltou, não ficou no sepulcro. Aí conclui a fala de Paulo. Pelo que Deus o exaltou sobre todos os nomes, lhe dando o nome que é sobre todos os nomes, para que diante do nome dele, do Alfa e do Ômega, do princípio e do fim, se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Vem, cantor, cantar. Vem, cantor, cantar. E debaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. A morte não conseguiu segurá-lo. Ele vive. Levante a sua mão para adorar. Quando eu der o sinal, Luiz. Quando eu der o sinal, salto para dentro do cantor. Amanacalamanchori me candurá. Alamandore me acamandu que lepa cachaparadai. Elemanchu que le manda calamanduraia. Elemacamandu que pa cachandarabaca. Ele está vivo. Levante as suas duas mãos. Levante, coloque a sua Bíblia no banco, na cadeira, por favor. Estamos entre salvos aqui. Levante as suas mãos. Eu vou contar de 1 a 3. E vocês gritem bem alto. Ele está vivo. O Alfa, o Ômega. O princípio e o fim. A frase que nós vamos gritar é esta. Ele está vivo. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Qual vai ser a frase? Qual vai ser a frase? Aí você não vai dizer como quem diz. Vai dizer como quem adora. Você não vai dizer como quem diz. Vai dizer como alguém que está adorando. Porque ele não só está, ele está vivo. Ele está vivo. Alamanchuri darasai. Eu conto de 1 a 3 e nós adoraremos a ele dizendo: ele está vivo, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E o Luiz vai soltar o playback do cantor e nós iremos adorar aquele que está vivo para todo sempre. Eu digo 1, foi ele quem preparou essa festa. Eu digo 2, ele guardou, preservou a vida e a saúde de cada irmã aqui presente. Eu digo 2,5, foi ele quem te trouxe aqui neste lugar. Eu digo 2,75, a presença dele já está nesse ambiente. Eu digo 2,90, se prepare para adorar. 2,95, a fumaça da glória desceu. 3, ele está vivo. O Alfa, o Ômega. Mais uma vez, ele está vivo. A última vez, mais forte. 1, 2, 3. Ele está vivo. Solta, Luiz. Adora. Adora. Adora o que está vivo. Eu quero um milagre de Deus. Pastor, eu quero que Jesus faça um milagre em minha vida. Pastor, eu preciso que ele esteja me aguardando com uma surpresa amanhã. Então sai do seu lugar e vem aqui para frente. Pastor, eu estou doente, preciso de uma cura. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Quando eu der o sinal, Luiz, só solta quando eu der o sinal. Sai do seu, pastor, eu estou doente e quero ser curado. Pastor, estou em depressão e eu preciso de um milagre. Pastor, eu preciso de uma porta de emprego aberta. Pastor, eu preciso de uma intervenção de Deus. Jesus chegou, ele está no meio, está na casa, está no arraial, ele está presente aqui agora. Eu quero pedir a todas as irmãs, ninguém fica com a mão separada agora. Número 5.
Cada irmã, número 5 do outro CD da cantora, viu? Cada irmã abrace a sua companheira, só de duas em duas. Abraça de lado assim, ó, de lado. De lado, não, de lado, de frente não, de lado, pra vocês ficarem à vontade. De lado, isso, de lado. Não fica sozinha, de lado. A irmã tá com o braço machucado, com todo cuidado, mas abraça alguém, isso, abraça do lado de cá, isso. Abrace uma irmã do seu lado, abrace uma irmã do seu lado. A festa é de vocês, para aquele que é o alfa e o ômega. Enquanto vocês festejam e adoram, Deus visita a sua casa, a sua família, a sua saúde. Deus visita seus filhos, faz milagre. Enquanto nós adoramos, a igreja é incendiada pelo poder de Deus na terra. Eu vou levantar a minha mão. Eu junto com o pastor Assis e pastor Carlos Tunes, vamos levantar a mão e pedir a Deus para explodir com fogo esse lugar agora. E o milagre começa a acontecer neste momento. Restauração, cura, renovo, poder. O alfa e o ômega chegou na casa. Tem milagre para esta noite neste lugar. Quem crê, diga glória a Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, eu digo 1 e sei que a tua presença está nesse lugar. Eu digo 2 e sinto a tua presença fumegando. Eu digo 2 e meio, derrama o teu poder agora. Eu digo 3, desce na casa agora. Jesus chegou. Sim, Jesus chegou. Olha o poder de Deus. Oh glória, Jesus chegou, igreja.